Olá, nobres amigos, eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre nobreza em vida. E por que eu fiz esse vídeo? Porque provavelmente a essa altura vocês já viram o meu vídeo lá sobre títulos e hierarquia, e nele eu mencionei os títulos em vida dos cavaleiros e outras coisas assim. Mas eu acho que eu não expliquei muito bem a coisa como funcionava na nobreza em vida. Eu devo ter dado alguns exemplos até, e ter até falado superficialmente sobre isso, mas vamos falar assunto sobre esse assunto porque eu acho ele interessante. E porque muitos de vocês devem ficar pensando, como é que funciona essa coisa? Porque, afinal, a nobreza clássica é muito fácil de imaginar como ela funciona, mas a nobreza em vida não é uma coisa tão simples assim. Então vamos lá. Como que funciona a nobreza em vida? Antes de pensarmos em qualquer título de nobreza em vida, o mais importante desse conceito é o seguinte: é a ideia de que da pessoa que recebeu essa honraria, ela é merecedora dessa honraria, ou ela foi devidamente colocada nessa honraria, mas que isso não traduz em sua família em si, traduz apenas no indivíduo. Então, por exemplo, vamos usar a ideia do Sacro Império Romano. Eu falei no vídeo passado lá que o Sacro Imperador Romano, apesar de ser um título de imperador, poderia em outras situações ser visto como um título de monarca apenas. Nessa situação ele é um título em vida de nobreza, porque ele é um chefe de uma confederação de reinos. Ele é eleito por um conselho, ele não é simplesmente hereditário, porque o pai dele era, o filho vai ser necessariamente. Não. No Sacro Império Romano não havia essa obrigação. Muita gente ainda confunde achando que porque era normal que alguns filhos herdassem não, também continuassem sendo sacro imperadores. Cara, não é porque o pai foi e o filho foi em seguida que foi hereditário, é bom lembrar isso. Se teve que passar por todo o processo de conselho, de aprovação dos demais monarcas, ele foi um processo eletivo. Então, isso quer dizer que é em vida. A pessoa escolhida para durante toda a vida dela, ela vai ser sacro imperadora. Mas a partir do momento que ela morrer, esse título não necessariamente terá que ser dado ao filho dela. Esse título vai voltar para o conselho de monarcas e os monarcas vão escolher quem vai ser esse sacro imperador. Diga-se de passagem, durante um tempo venceu ao Carlos Kolovrathy, que ele era rei da Tcheca, atual Tcheca, rei da Boêmia na época. Depois pertenceu ao príncipe da Palatina e posteriormente passou a pertencer à família Habsburgo. Só que não houve uma guerra entre essas três famílias para definir quem que vai ser o imperador e coisa do tipo, e qual família vai permanecer no poder. Não, foi o conselho do Sacro Império que definiu que no ano tal o rei Kolovrathy era rei, ou no ano tal o rei da Palatina ou da Renânia era rei, ou no ano tal o rei da Áustria, que eles vão te dar um título de rei lá, era rei, era o imperador. Esse é o conceito como um todo. Título de nobreza em vida significa que não pertence à família. Porém, nem todos os títulos de nobreza são eletivos assim como, neste caso, era um título de grande poder. Então, até por isso, havia esse conselho para definir se o cara chegaria lá ou não, né? Porém, eu acho que o exemplo mais clássico de títulos de nobreza em vida que eu poderia citar aqui eram os cavaleiros. E por que os cavaleiros? Por que os cavaleiros que recebiam muitos títulos de nobreza em vida? Porque muitas vezes os cavaleiros eram filhos de nobres, na grande maioria das vezes. Haviam até exceções, mas na grande maioria eram filhos de nobres. Mas era aquele segundo filho, terceiro filho, sabe, que não ia herdar nada. Então o que acontecia é que muitas vezes a própria família, o próprio irmão mais velho, ou o verdadeiro herdeiro do título, ou nomeava com um título desses, ou mandava para uma casa amiga o nomear com um título desses, para que ele permanecesse sendo nobre. Porém, por ser um título em vida, isso não garantia nenhuma obrigação de terras com ele, de vassalagem de herdeiros e nada do tipo. Não garantia nenhuma obrigação futura à família dele, mesmo porque ele já é uma nobreza menor. O que possibilitaria tanto dele da família ascender em algum momento, sei lá, com um casamento de filhos ou filhas, ou até com o domínio de determinado território de algum suzerano que se desse a ele, mas que não daria obrigação disso necessariamente acontecer, porque nem tudo no mundo são flores. Às vezes não era possível ter uma ascensão real e dava uma manobrabilidade maior para seu suzerano poder lidar com ele. Permitia uma esperança de nobreza para ele e para sua família, e ao mesmo tempo permitia que seu suzerano pudesse gerir melhor a situação, uma vez que ter terras, ter obrigações mais hereditárias, muitas vezes é uma coisa complicada. E o título de cavalaria também tinha sua vantagem pelo fato de permitir a ascensão daqueles que não eram nobres à nobreza, de certa forma. O cara antes, sei lá, ele poderia até ser uma pessoa que estava bem na vida lá na Idade Média, mas não ser propriamente um nobre. E aí ele recebe um título de nobreza e passa a ganhar favores de seu suzerano, e passou a ser, de certa forma, um nobre, porque passou a permitir casamentos também, casamento com, sei lá, uma filha mais nova de algum nobre menor aí, porque passou aos descendentes dele poderem se casar com as famílias.
Então, de certa forma, a nobreza em vida pode parecer muito subestimada por alguns, mas para aqueles que realmente a recebiam, era mais como um prêmio do que como uma recompensa de segunda mão. Era um grande prêmio, porque o cara passou a pertencer a uma coisa que ele não fazia parte antes. Agora, muita gente acha que cavaleiro não é um título de nobreza. E nessas horas, uma coisa que eu gosto muito de usar de comparação é a língua inglesa. Por sinal, tá aí uma das características mais célticas da língua inglesa. Só nas línguas célticas existe diferença de cavaleiro título para cavaleiro homem que monta cavalo. Só nas línguas célticas existem isso. Nas línguas germânicas não existem, nas línguas nórdicas não existem, nas línguas eslavas não existe, e nas línguas latinas não existe essa diferença. Essa diferença é só de língua céltica, porque lá existe o termo knight e horseman. Horseman é cavaleiro no sentido daquele que luta montado a cavalo, e knight é no sentido do título mesmo, de cavalaria. Então, sim, o cavaleiro que monta a cavalo, por si só não é um título de nobreza. Mas o cavaleiro que recebe sua condecoração como cavaleiro, esse é um título de nobreza sim, embora um título de nobreza em vida, um reconhecimento em vida à pessoa. E uma possibilidade até de expandir na sua família e coisa assim, mas sem a devida obrigação. Então sim, é um título de nobreza. Embora nobreza em vida, nobreza ao indivíduo, não nobreza à família. Enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixem seu like. Obrigado.